Bem-vindos ao nosso 12º episódio. E nesse episódio a gente vai estar fazendo uma coisa muito interessante que muita gente não sabe como é feito, que é a dobragem das laterais para fazer a madeira reta ficar curva, usando um ferro quente, né, e água. A madeira, quando ela está molhada, ela entra em contato com o ferro quente, isso gera vapor, e esse vapor ele amolece a lignina na madeira, as fibras, e permite com que a madeira seja dobrada. Fica bem flexível e você pode botar ela no formato que você quer. Para fazer isso, a gente precisa de um ferro bem quente. E uma indicação de que o ferro está quente é quando você joga a água nele e a água pula direto do ferro. E a técnica de dobragem é muito sensível, né? Porque você certamente pode quebrar a madeira se você tentar fazer muita força. A gente tem que dobrar com cuidado. Bom, depois que a gente consegue fazer a lateral dobrada caber perfeitamente dentro do molde interior, né? A gente corta ela certinho na junta, na metade do molde, para poder depois vir com a outra metade e encaixar do outro lado. E elas, quanto mais certinha for, melhor, porque uma metade empurra a outra para secar já dentro do molde da forma correta. A pressão desse suporte da cintura vai fazer com que as duas metades se agarrem ao interior do molde e na hora que estiver seco, a forma do violão está perfeita. Primeira coisa que tem que fazer
Como todo iniciante, o Pedro está demorando um tempo bem grande para poder conseguir fazer a dobragem. Mas é uma maneira boa de fazer quando você ainda não tem experiência, porque se você se apressar muito, é bem capaz de você rachar a lateral. Então é, é melhor ir devagar, molhando sempre a madeira e tentando fazer com cuidado a dobragem, do que tentar apressar e se dar mal, porque você imagina, né, uma lateral dessa quebrada, realmente onde você vai arrumar uma outra que seja exatamente igual, a não ser que você tenha várias peças avulsas, né? Então é melhor ter bastante cuidado. E vocês notam que para poder fazer a madeira se conformar perfeitamente ao interior do molde, a gente tem que dobrar, desdobrar, a gente tem que ir fazendo assim com muita calma e vagarosamente até aperfeiçoar da melhor maneira possível o formato da nossa lateral. Agora com ambas as laterais aparadas no tamanho certo, né? Encontrando no centro da linha central do molde, a gente já pode molhar de novo as duas laterais e colocar a pressão com esse apoio da cintura. Quando você coloca a pressão com esse apoio, ele vai permitir que as laterais sequem perfeitamente dentro do molde. A gente geralmente espera pelo menos um dia de secagem das laterais dentro do molde para poder toda aquela lignina que ficou amolecida pela ação do vapor d'água, né, do calor, ela se cristalize de novo e as laterais realmente estejam já habituadas a esse novo formato. Daí, desse ponto, o violão vai ficar na lateral, dentro do molde, aliás, até a gente ter feito a colagem do fundo e do tampo. Aí o violão sai do molde, porque a gente não quer nenhuma distorção nesse formato que a gente obteve. Agora o Pedro está testando os blocos, né? Esses blocos a gente vai lixar para que ele fique no formato do molde interno. E quando ele estiver no formato do molde interno, a gente já pode prosseguir com a colagem desses dois tróculos, né? Ou esses dois blocos internos, para poder fixar as duas laterais juntas. E aí, faz esse lado de cá, que depois a gente vira o molde e mete o do outro lado. Reparem um detalhe muito importante, que antes de fazer essa colagem, a gente colocou jornal, um pedaço de jornal entre as laterais e o molde, como vocês podem ver aí. E sem esse pedaço de jornal, você provavelmente vai terminar com suas laterais coladas permanentemente ao molde, e realmente é uma situação bastante feia
para poder remediar. Já aconteceu comigo, como deve ter acontecido com a maioria dos luthiers aí, em algum ponto da vida deles. Bom, o próximo passo, depois que a cola dos blocos está seca, é você limpar a lateral com a raspilha por dentro, para poder fazer a próxima parte da construção, que seria instalação dos engrossos. Como eu já disse, os engrossos são aquelas peças, aquelas fitas de madeira flexibilizadas que se amoldam ao formato do violão e permitem a colagem do fundo e do tampo. E antes de poder fazer a colagem realmente dos reengrossos, a gente vai ter que modelar a borda do instrumento. Como vocês podem lembrar, o fundo foi feito dentro de um molde. Esse molde, que é forrado de lixa por dentro, vai ser usado para poder modelar a borda da caixa na posição em que o fundo vai ser colado. Como vocês podem ver, a gente está fazendo isso justamente removendo o excesso de material com a plaina, e a gente vai usar a lixa do nosso molde com o raio de 25 pés para marcar essa lateral, e onde a gente apagar a tinta, né, na lateral que a gente está colocando, vai ser aonde a gente vai ter que planar para poder fazer essa borda do molde da caixa se adaptar perfeitamente dentro do molde com raio de 25 pés. E é assim que a gente faz o casamento entre a borda e o fundo do violão, que já está moldado dentro desse molde. Esse é o único jeito de realmente fazer esse raio tão complexo aparecer aí na junta. Vocês notaram que a gente teve que elevar um pouquinho o aro do violão dentro do molde, porque conforme a gente foi rebaixando, ele já ficou muito baixo para fazer. Mas a gente conseguiu chegar aí no formato correto, né, dentro do raio de 25 pés. E agora a gente já pode passar a instalação dos reengrossos. E os reengrossos a gente flexibilizou na serra, né, fazendo aquelas ranhuras, e como ele tem, na verdade, entre um bloquinho e outro, em torno de 5 décimos de milímetro, é muito comum quebrar o reengrosso e você não conseguir instalar ele em um pedaço só. Mas isso não tem problema, porque é só você colar ele no lugar correto. Pode ser em um pedaço ou em 1000 pedaços, ele vai funcionar do mesmo jeito na sua função. Depois que a gente corta e coloca, a gente pode colar.
Para dar a pressão que a gente precisa durante a secagem da cola, do reengrosso, eu uso esses grampinhos de papel, né? Esses grampinhos que nego usa em escritório. Você pode comprar em qualquer loja de equipamento para escritório e eles funcionam muito bem. Parece que foi feito para isso, o formato, para colar reengrosso. Eles colocam a pressão exata que a gente precisa. Na cintura, eu geralmente uso um pedaço que eu tiver de reengrosso, ao contrário, para poder fazer uma superfície de apoio para essa parte da cintura, porque a cintura é mais difícil um pouco de colocar no lugar certo, né? No lugar correto. Então eu uso esse reengrosso ao contrário em cima para poder fazer um pouco mais de pressão, e eu uso os grampos de mola que colocam mais pressão do que o grampinho de papel. Vocês notam que esse próximo reengrosso aí, a outra metade, eu consegui instalar em um pedaço só e não quebrou, né? Então, quanto menos pedaços você tiver que colar, melhor para você. Então, bem, gente, basicamente o vídeo de hoje é isso. A gente fez a dobragem das laterais, instalou os reengrossos, instalou os blocos internos. Agora o nosso aro do violão vai estar perfeitamente estabilizado, né, no formato, e é isso que a gente vai precisar aí para o nosso próximo estágio, que vai ser a colagem das placas de fundo e o tampo, para poder terminar a montagem da caixa. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo episódio. Grande abraço e a gente se vê mais na frente. Até mais.